Nosso entrevistado de hoje é bacharel em Ciências Criminalísticas pela Universidade Metropolitana do Chile, professor, palestrante, especialista em perícia criminal e em casos envolvendo agentes de segurança pública. Ainda é coautor de livros e CEO do escritório pericial que leva as suas iniciais, SH Perícias Forenses. Seja muito bem-vindo ao Poder e Negócios de hoje. Vamos conversar com o Sérgio Hernandes, que é um dos principais peritos forenses do Brasil. Um prazer, Sérgio, recebê-lo aqui no Poder e Negócios. Tiago, muito obrigado pelo convite. E um prazer estar aqui, né, para conversar um pouco de perícia, dessa área que todo mundo gosta, né? Quando tem perícia, quando tem crime, como que a perícia resolve os crimes? E traz respostas, não? Sempre. Eu quero saber primeiro um pouco da sua história, essa sua carreira, para ser considerado um dos principais peritos do país, especialistas nessa área. Muito trabalho é necessário, né? Sim, de fato eu sou formado em Ciências Criminalísticas no Chile. Aqui no Brasil, Tiago, nós não temos uma faculdade de bacharel. Só para te falar, aqui no Brasil somos dois profissionais que somos bacharéis. Nós dois somos estrangeiros, né? Eu sou do Chile e outro perito é argentino. Então, por exemplo, nós passamos 5 anos na faculdade estudando psicologia, psiquiatria, vestígios, os procedimentos periciais, balística, né? E aqui no Brasil, sem desmerecer, claro, após o concurso público, o perito se forma em 4 meses. Então, você tem um conhecimento a mais, certo? Que você obtém na faculdade, né? E não é só no Chile. Por exemplo, Argentina, México, Paraguai, eles formam peritos criminais nas faculdades. Lembrando o seguinte, por exemplo, Defensoria Pública muitas vezes atua com peritos, certo? Porque a lei permite o contraditório, ampla defesa. Portanto, toda pessoa que seja investigada por um crime, ela deverá ter o direito de se defender. E muitas vezes a única forma para você se defender de uma acusação é através da ciência, através da perícia. Por conseguinte, você deverá contratar um perito forense ou assistente técnico. Você chega ao Brasil em que momento? Eu cheguei no Brasil faz 10 anos. Eu já com meu diploma, porém eu não falava português. Foi uma fase um pouco forte, porque eu cheguei de um país, Chile, né, que você fala espanhol, culturas diferentes, né? Então foi para mim um desafio. O primeiro que eu fiz quando eu cheguei no Brasil, eu peguei meu diploma e eu comecei a ser perito judicial. Ou seja, eu comecei a trabalhar para os juízes em causas civis, em causas trabalhistas, especificamente na falsificação de assinaturas em contratos. Então, o que acontece? A perícia oficial, certo, os peritos criminais, eles não podem atuar em causas civis. Então, nesses casos, o juiz, no fórum, ele deverá nomear de uma lista de peritos um auxiliar. Por isso, por exemplo, que você vai ter nos fóruns lista de peritos da engenharia, perícia grafotêcnica, documentoscópica, ambiental. Porque os peritos criminais, eles são impedidos de atuar na área civil. Aí eu comecei nessa área pericial, auxiliando os juízes, né? E posteriormente entrei de cheio na assistência técnica, ou seja, para analisar, para contestar perícias oficiais. E vários casos já trabalhei, casos de repercussão, por exemplo, o caso Bernardo, que foi aquele menino que de forma lamentável, né, ele foi assassinado pela madrasta e em conjunção nesse caso com o irmão dela e o pai, Leandro Boldrini. Além do caso do Bernardo, eu participei do caso da mãe dele, Odilaine Uglioni, que 4 anos antes da morte do menino, ela de forma misteriosa, segundo a investigação oficial, ela teria tirado a própria vida na frente do então médico e pai do filho deles. Outro caso, por exemplo, a chacina de Osasco, que foi até hoje a maior chacina no estado aqui em São Paulo,
foram quase 20 mortes, né? E nesse caso, eu defendi 2 dos 4 réus, dos 4 acusados. Eram policiais nesse caso? Eram 3 policiais militares e um guarda. E nós conseguimos provar, através das perícias produzidas pelos peritos oficiais, certo? Coletamos provas anexas à inocência de 2 dos 4 réus. Curiosamente, quando você enfrenta muitas vezes, Thiago, um plenário, um júri popular, você escuta muito, mas essa perícia é contratada pela defesa, é contratada pelo acusado. E aí que eu falo o seguinte, tudo bem, ele está exercendo um direito que a lei permite. Só que você não tem que esquecer o seguinte, a perícia ela se baseia em ciência, no método científico. Eu não consigo, por exemplo, falsear uma prova. Eu não consigo pegar uma prova, certo, e dar outra conclusão, outro rumo. A prova científica é ou não é. Por exemplo, segundo a balística, a pessoa matou ou não matou. A digital está ou não está presente. O DNA fala que a pessoa esteve presente na cena ou não fala. Então, mas aí a gente vai, certo, superando esses obstáculos, né? Ô Sérgio, eu tenho sempre uma frase que era dita pelo Marcelo Rezende, que é a seguinte, o corpo fala. É verdade isso? É verdade. E não só o corpo, o cadáver fala, o local fala, a cena do crime fala. Esse conjunto todo oferece? Oferece, só que você tem que ter profissionais qualificados para conseguir ouvir aquilo que o cadáver fala. Sim. Então, aí você faz a diferença. Quando acontece um crime, por exemplo, um homicídio, certo? Existe uma lei na criminalística, talvez você já escutou, todo contato deixa uma marca. Então, quando você tem um crime, e isso está comprovado através da ciência, você vai ter uma interação de vestígios entre a vítima, o agressor e o local. O que a perícia faz? Procurar vestígios desse contato. Então, toda vez que você observar uma vítima na cena, com certeza você vai observar vestígios, microvestígios. E quando você fala que o cadáver fala, é porque os vestígios ficam na cena do crime. Só que o mais importante, mais que você coletar os vestígios, é você, primeiramente, preservar a cena do crime. E aí... Esse é o maior problema aqui no Brasil? E aí que eu falo, com muita propriedade, é um dos maiores problemas que nós temos aqui no Brasil, é a preservação, o isolamento da cena do crime. Porque na medida que você preserva o local, os vestígios ficarão protegidos. Sin embargo, nós vemos que muitas vezes, né, familiares ingressam, mexem no cadáver e está tudo bem, certo? Muitas vezes é um ente querido que foi assassinado. Sin embargo, do ponto de vista da investigação, isso causa, sem dúvida nenhuma, um prejuízo na investigação criminal, porque muitos vestígios eles são retirados e muitos vestígios ilusórios são adicionados na cena do crime. Para despistar, para tentar enganar a investigação? Olha, você tem vários vestígios. Tem os vestígios que são naturais, que são deixados, né, pela dinâmica criminosa. Nós temos vestígios ilusórios. Por exemplo, o policial militar, ele está preservando, ele está fumando. Vamos supor que ele está com um cigarro, posteriormente ele descarta essa bituca. A perícia vai coletar a bituca e vai considerar um vestígio. Sim. Vai passar por DNA, por papiloscopia e, finalmente, se vai chegar na conclusão que essa bituca, na verdade, não tinha referência nem com a vítima, nem com o agressor, e sim, por exemplo, com um policial. Então, esse vestígio ilusório entrou na investigação. E temos também os vestígios forjados. Por exemplo, eu com algum tipo de interesse, coloco uma arma de fogo, coloco uma faca, coloco sangue, cabelo, fibras, etc., para tentar induzir a erro, seja o perito, delegado ou juiz. Sérgio, tá muito legal e esse assunto com certeza chama atenção. Mas a gente vai fazer uma pequena pausa, é bem rápido. Você de casa fique aí que Poder e Negócios volta já.
De volta com Poder e Negócios, sem perder tempo, porque esse assunto muito me intriga, eu gosto de saber, muito me aguça, porque a gente, quando fala sobre investigação, a gente já remete àquela CSI dos Estados Unidos. Mas o Brasil tem um aparato muito forte, né, para investigações policiais, mas ainda não perto daquelas, por exemplo, de CSI. Sabe o que é engraçado? O pessoal acha que a polícia é CSI, né? Que você pegou na digital, você coloca no computador, escaneia e aparece de forma automática, né, o culpado. Que você pega um projétil, já você consegue identificar a arma. Assim, não estamos tão longe disso. Porém, não é tão fácil assim, né? Por exemplo, nós temos hoje uma base de dados de digitais. A perícia coleta digital e consegue identificar de forma clara, científica, a quem pertence. Nas armas de fogo, nós estamos hoje com um projeto a nível de país, de estado, certo? Sobre criar uma base de dados balística. Então, você vai cadastrar as armas de fogo, você vai levantar, você vai coletar indícios, tanto dos projéteis quanto dos estojos, né, uma base de dados. Então, quando, por exemplo, você encontrar um crime, um estojo, um projétil, você vai escanear, você vai confrontar com o sistema e você vai conseguir chegar àquela arma de fogo. E não só aquela arma, e sim quem cadastrou essa arma. A origem dela. Porque hoje em dia, né, e nós sabemos disso, o contrabando de armas, de munição é gigante. Então isso acaba atrapalhando a investigação. Então, para conseguir fechar de forma mais rápida, né? E outra coisa, para conseguir criar uma rede de provas emprestadas. Por exemplo, hoje, uma das problemáticas que nos enfrentamos é o seguinte: por exemplo, você tem um caso aqui em São Paulo e vamos supor que você tem outro caso similar no Rio, ou Fortaleza, Ceará, etc. Vai ser muito difícil você conseguir ingressar nessas provas, né? Então você vai ter que pedir informações, muitas vezes você vai querer emprestar provas e isso gera uma burocracia gigante. Então, com esses sistemas, com essas bases de dados, né, você vai conseguir justamente puxar no sistema muitas vezes informações de outros processos, de outros crimes vinculados com esses vestígios, né? E tudo vai ficar extremamente, muito mais ágil, né? Vai ser muito mais rápido, nesse caso, as investigações, os processos, né? Porque aqui no Brasil, hoje em dia, Thiago, o processo muitas vezes dura 3, 4, 5 anos, por exemplo, no caso dos crimes contra a vida, para você conseguir participar do plenário, né? Então, muitas vezes, uma pessoa fica 4 ou 5 anos e muitas vezes no plenário ela é absolvida por falta de provas ou negativa da autoria. Então pensa só, você esperar 5 anos para você conseguir provar que você é inocente. E qual precisa ser o olhar, como precisa ser a visão de um perito, no seu caso um perito forense, um perito criminalístico, né, para identificar falhas nas investigações que podem mudar todo o curso da história? O que acontece, Thiago? Quando se faz essa perícia, muitas vezes você vê em casos complexos, né, casos que caem na mídia, você vê que tudo é feito de forma muito rápida. Então, muitas vezes, a perícia se faz de forma rápida, a investigação começa a atropelar, certo? As próprias investigações. Então, muitas vezes você tem provas na investigação, no processo, que elas não seguem os procedimentos determinados por lei. Então, muitas vezes você junta uma arma de fogo, um celular, que muitas vezes não tem cadeia de custódia, ou seja, a proteção que a lei determina para toda a prova. Então, o primeiro que nós fazemos quando entramos num caso é revisar se aquelas provas que foram coletadas pelo delegado de polícia, na fase de inquérito, posteriormente pelo juiz, respeitam aquilo que a lei determina. Ou seja, são provas válidas, são provas lícitas. Essas provas me apresentam veracidade, integridade, rastreabilidade. Tudo bem, me apresentam. O seguinte passo é verificar se essas provas, de forma efetiva, me confirmam a materialidade dos fatos, ou seja, se efetivamente eu consigo provar que o fato existiu, e finalmente se essas provas me permitem confirmar ou descartar
a autoria. E aí que está. Muitas vezes a investigação corre, as provas são coletadas, porém as provas não conseguem confirmar a autoria dos fatos. E muitas vezes, Thiago, e isso nós vemos a cada dia, né, no nosso trabalho, muitas vezes a prova testemunhal, ou seja, aquilo que a vítima relata, aquilo que um vizinho relata, aqui no Brasil, por exemplo, tem muito mais poder no processo que as provas científicas. Vou te colocar um caso. Por exemplo, você tem um caso de um suposto abuso sexual, onde a vítima reconhece o agressor X e fala que foi ele. O primeiro que vai acontecer, né, por um princípio indúbio para a sociedade, para proteger a sociedade, né, essa pessoa vai ser presa, certo? Justamente para também não atrapalhar a investigação. E você sabe que a pessoa acusada de abuso sexual, o estupro na cadeia, sofre, sim, certo? Posteriormente, vamos supor que na cena foi encontrado sêmen. O que fala o procedimento pericial? Confrontar se aquele sêmen pertence ao acusado. Nós temos muitos casos, Thiago, onde a perícia chega na conclusão que não existe correspondência, ou seja, que o sêmen encontrado, por exemplo, nas vestes íntimas da vítima, no local, certo, não pertence àquela pessoa que a vítima reconhece. E aí? Qual deveria ser a lógica, certo, da justiça? Inocentar, absolver. Porém, nós temos muitos casos que não. Muitos casos só pelo depoimento, pelo reconhecimento da vítima, essa pessoa com uma prova científica negativa continua presa. Agora, o que é interessante, esse é um fato que nós também falamos muito, falsas memórias. Quando uma pessoa passa por um evento, vamos dizer, traumático, certo? Essa pessoa acaba misturando aquela sensação daquele evento, certo, com lembranças, e muitas vezes ela até pode ser induzida. Então, em tese, ela vai perder muitas vezes o nexo da realidade. Ela vai criar, certo, uma realidade dos fatos paralela ou fictícia. Sim. Porque ela vai acabar misturando aquilo que ela percebe com aquele sentimento. Então, muitas vezes, além disso, nós temos reconhecimentos que são fotográficos. Muitas vezes o delegado fala, eu tenho aqui 3 fotografias. Você reconhece a pessoa que cometeu o abuso, a agressão sexual? Porém, a lei não fala isso. A lei fala que, além do reconhecimento fotográfico, você tem que fazer um reconhecimento pessoal. A pessoa deverá descrever, certo, o agressor, fisicamente as vestes, e esse agressor será colocado do lado de pessoas com características similares. Então, muitas vezes, isso não se cumpre na investigação. Entendi. Então, um dos maiores problemas que nós temos hoje no Brasil são justamente casos nos quais pessoas estão presas por prova testemunhal decorrente de falsas memórias, onde a prova científica fala que eles não participaram, que eles não têm autoria. Sin embargo, o juiz acabou não acatando essa prova. Bom, e falando em provas, depois do intervalo eu vou querer saber a sua opinião a respeito das câmeras corporais ali nos coletes dos policiais. Eu imagino que é um tema bem polêmico, afinal de contas, muitos são a favor, outros tantos são contrários a essa questão, e eu quero saber a sua visão a respeito disso. A gente vai agora para um rápido intervalo, é o último intervalo do programa, e a gente volta já. De volta com o Poder de Negócios. Sérgio, eu quero saber o seguinte: câmeras corporais ali dos PMs de São Paulo, do estado de São Paulo, tem outras corporações que também fazem uso desse tipo de equipamento, que para uns protege o policial, para outros protege o suspeito, enfim. Qual a sua opinião em relação a essas possíveis maneiras de se juntar provas? Claro. O Tiago, antes de começar, eu vou falar que eu sou vice-presidente do Instituto da Cadeia de Custódia aqui no Brasil.
Esse instituto foi criado justamente a partir do estudo das câmaras corporais e dos sistemas. Faz 2 anos que nós estamos estudando as câmaras, os sistemas e as provas que elas coletam. Nós somos hoje uma referência, certo, na validade dessas provas. A câmera em si, porque nós temos que separar a câmera do sistema. A câmera em si, o projeto COP, o Bodycam, é um projeto que efetivamente ele está trazendo benefícios para o policial e para o cidadão. Por exemplo, de forma estatística, o Romão Gomes, que é o presídio militar, hoje em dia, muitos policiais militares estão sendo absolvidos justamente por quê? Porque as câmeras, as evidências mostram realmente, por exemplo, uma legítima defesa. Prova que, se não fosse por essa prova digital, essa evidência, certo, que foi coletada pela câmera, seria quase impossível de provar essa negativa, não negativa da autoria. E sim, nesse caso, uma atuação em conformidade com a lei, certo? Agora, o que acontece, Thiago, eu vou ser muito sincero, São Paulo, especificamente, ele contratou um sistema, uma empresa americana, certo, que implementa basicamente o sistema conectado de câmaras, dockstation e sistema. E esse sistema em si, aqui em São Paulo, ele não tem cadeia de custódia. Mas o que é a cadeia de custódia? A partir do ano 2020, a lei, o CPP, aqui no Brasil, exige que todas as provas devam cumprir com a rastreabilidade. Ou seja, você precisa saber onde que essa prova foi coletada, certo? Todo aquele transcurso de forma cronológica documental e saber no dia da audiência, o plenário, efetivamente a veracidade dessa prova. Ou seja, nenhum cidadão deverá ter a mínima suspeita sobre a veracidade dessa prova. Ou seja, eu vou ter certeza que esse vídeo, essa prova apresentada, estava, por exemplo, na cena do crime. O que acontece? Esse sistema americano, ele permite que os vídeos sejam cortados, editados, manipulados. E aí nós temos um caso que aconteceu em São Paulo, onde um sargento ele foi morto no alojamento por um capitão e um cabo. Foi um caso que repercutiu muito, até no Brasil, né? Eu participei desse caso como perito, como assistente técnico, e aí que começou o primeiro grande problema para a Polícia Militar, porque nós descobrimos que a Polícia Militar cortou os vídeos, manipulou a evidência. Nesse caso, 7 minutos dos vídeos foram cortados. Então, em tese, essa prova não tem validade nenhuma, porque eu não sei, o juiz não sabe, o promotor não sabe, nem o delegado sabe o que aconteceu nesses 7 minutos. E ainda pior, quem cortou não foi o advogado. Quem cortou foi a própria corporação. Porque é quem tem acesso. Exatamente. Quem armazena, quem gerencia e quem compartilha essas evidências digitais é a Polícia Militar. Então, quando se inicia uma investigação, por exemplo, pela Corregedoria, eles têm acesso direto. Então, o problema, Tiago, do sistema empregado em São Paulo, que é o melhor do país, porque se você vai no Rio, é extremamente paupérrimo. Se você vai em Curitiba, nenhum sistema no Brasil, e te falo com propriedade, Tiago, nenhum sistema no Brasil relacionado com as câmaras corporais da Polícia Militar cumpre a proteção da prova. Com todos os sistemas que nós temos no Brasil, eu consigo, se eu tiver acesso ao sistema, manipular as provas, cortar vídeos, clipar os vídeos. E a lei não me permite isso. Se eu cortar um vídeo, eu acabei com a prova. Essa prova deverá ser desentranhada dos autos. Agora, qual que é o problema disso? Para trazer isso para a parte prática. Vamos supor que você está na rua e você teve uma discussão, ou, por exemplo, aconteceu um fato entre você e policiais militares. E vamos supor que o policial partiu para cima de você e você se defendeu. Se eu cortar essas imagens, certo, naquele trecho que o policial primeiramente vai para cima de você,
E eu somente colocar no processo você partindo para cima do policial. Quem vai ser prejudicado? Você. Com certeza. Agora eu te falo o fato inverso. Vamos supor que um policial militar, ele reage em legítima defesa. Porque antes dele atirar, o indivíduo tentou pegar a arma dele. Se a corporação cortar esse frame, esse trecho, e só mostrar o momento que o policial atira, o policial vai ser preso e vai ser condenado. Por isso que as provas devem ser protegidas. Sérgio, muito legal esse bate-papo aqui com você no Poder e Negócio. Obrigado pela participação. Infelizmente a gente não tem mais tempo. Obrigado você de casa pela companhia. A gente fica por aqui. Mas olha, você pode rever o programa na íntegra no nosso canal no YouTube. Eu aproveito para te convidar a seguir os nossos perfis no Instagram. Semana que vem a gente tem um novo encontro. Eu desejo a você uma abençoada e produtiva semana. Agora as chamadinhas. Aí pode olhar para aquela câmera 3, Sérgio. Você que acompanha a programação da Tati Record neste sábado, eu converso com Sérgio Hernandes, que é perito criminal, um dos mais reconhecidos especialistas na área forense no país. Vamos falar da carreira profissional? Você que acompanha a programação da Tati Record, nesse sábado eu converso com Sérgio Hernandes, que é perito criminal, um dos mais reconhecidos especialistas na área forense no país. Vamos falar da carreira profissional e também sobre curiosidades. Esperamos você aqui na tela da Tati Record. Você que acompanha a programação da TV Tati, em nosso próximo encontro eu converso com Sérgio Hernandes, que é perito criminal, um dos mais reconhecidos especialistas na área forense no país. Vamos falar da carreira profissional e também sobre as curiosidades. Esperamos você aqui na tela da TV Tati. Show! Foram as duas. Obrigado. Você tira a foto pra gente?